E, bom, vamos lá. Começou, né? Vamos lá. Bom, meu nome é Matheus, sou aluno do curso de Física, licenciatura pela Universidade Federal de Alagoas e vou falar com vocês um pouco sobre o oscilador forçado. Primeiro vamos entender o que é um oscilador forçado, né? Como o nome diz, eu estou forçando o meu sistema a oscilar. Ou seja, eu tenho um sistema, um bloquinho, né, o sistema massa-mola, imerso em um fluido, em um certo fluido. Em geral é água, mas pode ser água, entre outros fluidos aí que vocês podem imaginar. E aí eu consigo ver, fazendo o diagrama, nós estamos analisando através das leis de Newton, né, então fazendo o diagrama, eu consigo ver a presença de uma força elástica, a presença de uma força resistiva, né, o meu fluido, e a presença de uma força F de t. Qual é o papel dessa força F de t, que é uma força que depende do tempo? O papel dessa força é justamente dar energia para aquele meu sistema, para o meu sistema massa-mola, para que ele continue oscilando. Entendeu? Porque é claro que com o passar do tempo, se eu não tivesse esse meu F de t, a minha oscilação cessaria. A equação do movimento, portanto, terá essa cara. Certo? Depois dividir por m e assumir que alguns valores sejam iguais, por exemplo, o ômega 0 ao quadrado seja igual a k sobre m e 2 beta igual a b sobre m, né? É bom a gente ressaltar que esse ômega 0 ele é a frequência do meu oscilador, a frequência do meu sistema aqui, a frequência natural do meu sistema, é melhor dizendo, né? Então vamos passar para a solução dessa minha equação. Lembrando que é uma equação diferencial de segunda ordem, então ela tem duas soluções, que pode uma solução que é a solução geral da homogênea e é uma solução particular, uma solução própria daquela equação. Somando a homogênea com a solução particular, eu obtenho a solução geral do meu sistema, beleza? E a gente vai discutir isso mais lá na frente. Em geral, eu escrevo a minha força F de t como se fosse uma senoide, né? Então eu escrevo ela dessa forma como eu escrevi aqui. Por que escrever dessa forma? Porque tem uma gama muito grande de funções que eu posso escrever elas como uma combinação linear de funções senoidais, usando as séries de Fourier. Acho que é assim que se pronuncia, beleza? Então, eu peguei a mesma equação que está aqui, né? Escrevi, claro, de forma diferente, usei notação de ponto, substituí o F de t, mas é a mesma equação e acrescentei uma outra, que é uma y, mas mudou ali o cosseno e o seno, beleza? E usei um objeto matemático, que é o z igual a y, né? Z é igual a x mais y. É um objeto matemático que vai satisfazer uma equação que tem solução mais simples do que essas duas aqui, beleza? Ao somar a primeira mais i vezes a segunda, eu obtenho essa equação. Está aqui o passo que foi usado. Perceba que deste lado, o lado direito da minha equação, ficou cosseno de ômega t mais i seno de ômega t, que é Euler, né? Que apareceu aqui. E as substituições respectivamente. Beleza? E aí me aparece o seguinte: z, a derivada dessa minha função z e a segunda derivada da minha função z, que é igual a exponencial de i ômega t. Então, a solução é a própria exponencial, né? Isso está aqui a solução e o objetivo é buscar a parte real do meu z de t. Que a gente está buscando uma solução particular, né? A solução particular desse meu sistema. Derivei a primeira e a segunda vez e substituo na minha equação aqui. Ao substituir, eu vou querer achar o meu c, né? Que a gente está tentando achar. Isolo i ômega t e c, divido a exponencial com essa exponencial aqui, porque ela não pode ir a zero, né?
E isolando o C, eu obtenho este carinha aqui. O objetivo é escrever C como aqui está aparecendo, ó, onde esse A é o módulo do meu número complexo, o tamanho dele, e o delta é a fase do meu número complexo. Para me escrever o módulo do C, o que é que eu fiz? Eu multipliquei ele pelo seu complexo conjugado. E isso me dá... isso me dá o módulo de C elevado ao quadrado, certo? Vamos passar. Bom, como eu disse que eu ia escrever C dessa forma, e C eu já tenho, ó, ele está aqui, eu vou igualar C a isso daqui, ó, isso com isso, e eu vou ficar com essa cara. O objetivo de igualar C a isso é justamente para determinar quem é esse meu delta. Algebricamente, a gente vai aí com os passos, passa esse para cá e passa a exponencial para lá. A gente vê aqui, ó, que delta é igual a fase desse, como A e F de 0 são números reais, né? Então eu tenho dois números complexos que são iguais. Beleza? Então, para eles serem iguais, eu preciso que a parte real e a parte imaginária sejam iguais. Então, a fase é igual. Então, para descobrir quem é essa fase, eu apliquei tangente, parte imaginária sobre a parte real. A parte imaginária aqui, ó, carregando I, e a parte real aqui, beleza? Então, eu tenho o meu delta. Só que eu disse que a solução que eu estou procurando, eu posso escrever ela aqui, ó, com essa cara. Eu já tenho o meu C, que eu escrevi dessa forma, né? E aí eu substituí. Olha aqui. Olha aqui, apareceu. Ó. Certo? ZP de T é igual a E menos I delta vezes E ômega T. Arrumando, a gente fica com essa cara aqui. Só que como nós queremos a parte real deste meu número complexo, então a solução particular é a parte real do meu ZP de T, que aparece como cosseno. Usando lá o diagrama de Argand-Gauss para esse carinha aqui, você obtém que a parte real, né, tá no eixo horizontal, aí você obtém essa coisa aqui, esse nosso nós achamos aqui. Então XP é igual a esse carinha aqui, ó, que é o meu A, que é o módulo, que é na verdade a raiz quadrada, né, de C vezes o C asterisco, ou seja, o complexo conjugado, a multiplicação, né? E a gente acha isso daqui. Agora preste atenção no que eu vou tentar dizer aqui. A solução geral não era a soma da homogênea mais a soma com a particular, né? A soma da homogênea mais a particular. Acontece que a homogênea, com o passar do tempo, um tempo muito longo, essa solução irá tender a zero, justamente por causa do E elevado a menos beta t, né? Então essa solução tenderia a zero. Esses efeitos de A homogênea, eles são chamados de efeitos transientes, porque duram pouco tempo, sobrando apenas a solução particular, beleza? Então o x de t para um t grande, ou um t, né, sobra apenas a solução particular da nossa equação que nós já terminamos, né? Agora vamos entender a ressonância. Essa parte aqui, ó, do x de t é a amplitude. Se eu mudar a minha frequência aqui, eu escrevi a amplitude como A de ômega, né? Para entender a amplitude, nós vamos fazer beta ir a zero, ou seja, não tem força resistiva. Acontece que isso é muito difícil de não ter força resistiva, mas é uma idealização. Acontece que se eu aproximar a minha frequência de oscilação, a frequência natural de oscilação do meu sistema, a minha amplitude aumenta. Isso é a minha ressonância. À medida que eu aproximo, porque esse denominador diminuiria, né? À medida que o meu denominador diminui, a minha amplitude aumenta. Não só a amplitude aumenta, como a velocidade também. Então, para uma determinada frequência,
grandezas como amplitude e velocidade aumenta. Isso é a ressonância. À medida que eu me aproximo da frequência de oscilação do carinha, da oscilação natural do meu carinha, a minha amplitude aumenta. Entenderam? É isso.